Pessoal, hoje nós precisamos começar a aula aqui com base em uma pergunta, né? A gente já dá conta de responder essa pergunta, por acaso? A pergunta é: o que é o Estado em Hegel? O que é o Estado em Hegel? Porque essa é a questão principal que nós estamos tratando agora, né? O que é o Estado de acordo com Hegel? O que a gente poderia usar, né? Que informações que a gente poderia utilizar para a gente responder essa pergunta aqui? Temos essa condição, meninos e meninas? O que é o Estado de acordo com Hegel? Me fala sim, me fala não, alguma coisa nesse sentido aí para a gente poder seguir aqui. Eu não sei se vocês tomaram nota das informações da aula passada, que a gente tratou, né? Que aí tem com base nisso que essa pergunta que eu faço aqui agora para vocês. Professor, o Estado para ele seria um todo ético organizado? Sim, sim. Né? Aí agora é um todo ético organizado e tem mais alguns pontos, né? Como, por exemplo, verdadeiro, né? E você falou o todo, né? Todo, então tem a ver com totalidade, com universal, com esses elementos aí. Agora, o nosso problema, né? Para essa questão fazer sentido para a gente, o que significa, né, Raíssa? O que significa? A minha ideia aqui agora, a gente na aula passada, a gente ficou apenas com um parágrafo do texto que eu disponibilizei para vocês. Apenas um parágrafo, né? A gente tirou algumas informações lá. Eu não sei o que vocês anotaram aí direitinho, mas eu queria, assim, combinar com todos que anotassem essas informações, porque eu andei dando uma vistoriada nos cadernos dos meninos aqui no presencial, e eu percebi que aí eu fico falando, os meninos não anotam nada. E aí depois, como é que faz, né? Fica meio que complicado de depois esses registros aí encontrar esse material. Então, a minha sugestão aqui agora é a gente fazer isso e avançar, tá? Retomar para a gente avançar. Porque hoje aqui eu quero falar com vocês sobre o método em Hegel, né? Como que ele orienta a fazer a discussão e fazer a investigação. Então, meninos e meninas, a questão, a primeira, vamos colocar aqui é a seguinte. Para responder essa pergunta, o que é o Estado em Hegel, a gente que gostaria de colocar aquelas questões que estão no texto lá. Então, você está vendo aqui o texto, que o disponibilizado por último, né? Então, olha lá. Ele começa aqui nessa definição, né? Define razão, define aqui razão, e depois define verdade, e depois ainda fala das partes. Então, vou ler aqui esse trechinho até esse primeiro ponto aqui. Se a razão, como diz Hegel, é a certeza consciente de ser toda a realidade, e a verdade reside apenas no todo, as partes se tornam racionais à medida que participam do todo de forma consciente. Com essa leitura aqui, eu gostaria de fazer com vocês aqui a definição, conforme Hegel, definição de razão, definição de verdade e definição de partes. Aí eu vou voltando aqui no Jamboard e aqui para a gente pegando essas questões aí, para a gente fazer aqui esse exercício de definição. Só lembrando, né? Eu sei que vocês estão estudando Weber em sociologia, não estão? E lá o Weber dá uma definição de Estado. Isso é verdade ou eu estou com paranoia aqui? Vocês estão estudando sociologia, o Weber, e ele dá uma definição de Estado lá? A gente vai começar a ver, porque mudou o professor. Mas conforme Weber, ele dá uma definição, mas é uma definição, viu, Emily? Uma definição prática. Olha para o Estado, olha para a sociedade, vê como que se estabelece a dominação entre as pessoas, e aí nós temos uma organização da sociedade, da forma de Estado. Agora aqui, gente, nós estamos fazendo um exercício filosófico, né? Não é prático, é ideal, sabe? Nós estamos buscando a ideia, o conceito. Então, buscando lá na consciência, conforme Hegel, nós já estudamos aqui várias aulas, lá no espírito absoluto, de onde todo sai, a fonte de toda razão, a fonte de toda verdade. Então, aí, nas ciências humanas, a gente tem esses meios de estudar, né? O meio histórico, o meio sociológico, o meio geográfico e o meio
filosófico no sentido aqui, bem, não é qualquer filosofia, essa é a filosofia idealista alemã, que faz esse exercício, né? A gente vai buscar o porquê que um dia na história alguém pensou em organizar a sociedade em Estado. E aí esse porquê está lá no fundamento, está na ideia, está na base, né? Da forma que ele pensou lá, a gente pensa aqui também com toda certeza, né? Então vamos lá. Razão, vou colocar todos eles aqui, ó. Razão para Hegel é. E aí, deixa eu já duplicar aqui para a gente falar os outros dois que a gente vai tratar aqui. O outro é verdade. Verdade para Hegel. E o outro item é as partes, né? Como que Hegel considera, como que Hegel valoriza as partes. As partes, vírgula, conforme Hegel. Beleza. Então vamos aqui primeiro o que ele começa falando da razão. Então voltando lá no texto, olha só. Razão, como diz Hegel, é o quê? Certeza consciente de toda a realidade. Ok? Então vamos lá. Razão é certeza consciente da realidade. Então essa é a primeira definição. Vamos colocar todas elas aqui, aí eu quero comentar com vocês em conjunto todas elas. Então, razão para Hegel é a consciência da realidade. E aí veio, olha lá, continuando o texto, verdade reside apenas no todo. A verdade reside apenas no todo. Então, com isso, eu tiro uma definição de verdade para Hegel, que a verdade para Hegel é conhecimento do todo. Conhecimento do todo. E vamos colocar outras palavras. Totalidade. Aí remete à questão da unidade, ou até mesmo à questão do universal. Então, deixa eu ampliar aqui para a gente verificar isso. E ainda tem a definição aqui de as partes, né? Mas antes de a gente falar das partes, vamos falar aqui da razão, que é a certeza consciente da realidade, e verdade para Hegel é conhecimento do todo, da parte. E aí eu queria que vocês abrissem seu áudio aí, assim que eu for provocando vocês a comentarem, né? Porque aqui é a tentativa do exercício filosófico. Né? Antes eu abria lá aquelas caixinhas para vocês se manifestarem, mas o prazo está um pouco curto para a gente fazer isso aí. Mas eu queria que vocês se manifestassem nessa situação aí. Então, se eu não tenho como demonstrar ou mostrar aqui para vocês direitinho, mas eu até tenho. Né? Eu vou entrar aqui que aí eu quero que vocês façam esse exercício comigo aqui, nesse sentido aí. Eu vou mostrar um objeto aqui para vocês agora, e esse objeto vocês me falam, né? O que vocês, por acaso, estão vendo nesse objeto. Só falta eu descobrir qual que é a aula aqui, para eu poder saber mostrar a coisa para vocês. Não, entrei na aula do segundo ano, não é essa. Entrei na do primeiro. E a última vai ser a de vocês agora. Ótimo. Então, beleza. Olha, eu vou abrir aqui essa câmera. Certo. Vocês estão vendo aqui esse objeto aqui? Que objeto é esse? Vocês estão vendo a câmera aí, gente? Deixa eu destacar. Ah, tá. Eu estou com o celular aqui, deixa eu destacar isso aqui. Pronto. Está aqui, agora você está vendo destacado aí, tá? Aham. Que objeto é esse aqui? Uma mesa. Uma mesa.
Agora, que objeto é esse aqui que está aqui, a mochila em cima, está o computador em cima? Esse objeto aqui, ó. Que objeto é esse? Mesa? Mesa. É uma mesa, né? São iguais? Não. Não. E por que você falou, mesmo assim, falou mesa? Elas têm um formato. Né? Tem um formato aí, tem uma coisa. Mas aí, a gente poderia fazer uma lista aqui de quantas mesas, né? Quantas mesas nós podemos colocar numa lista aí? Mesa de plástico, mesa de vidro, mesa de ferro, mesa alta, mesa baixa, mesa redonda, mesa quadrada, mesa comprida, mesa rústica, mesa da minha avó, mesa da minha tia, mesa para cuidar do porco, mesa para matar vaca, mesa para comer, mesa para jogar sinuca. Você está entendendo? Quantas mesas eu coloquei nessa lista aqui? Agora me diga, é possível, será, para a gente chegar no conhecimento total sobre as mesas? Não. É possível a gente conhecer a verdade? Segundo Hegel. Aí fica o desafio aí. É possível a gente conhecer a verdade? Então, veja, o conhecimento, olha só, a razão é uma certeza consciente. Quando eu te falei, é possível conhecer todas as mesas, quer dizer que eu tenho certeza, você consegue fazer uma lista aí de umas 300, 500 mesas diferentes. Você pensar bem, concentrar bem, você consegue falar de pelo menos umas 500 mesas que você já viu na sua vida um dia. Mas o que você tem certeza? Você tem certeza que ainda pode ter uma mesa diferente que você ainda não conhece. Uma mesa que já existiu, uma mesa que existe ou uma mesa que ainda vai existir. Então, ou seja, você ainda tem dúvida. Dúvida quanto ao conhecimento total sobre a mesa. A razão vai ser, você vai chegar nela, conforme Hegel, quando você tiver essa certeza. Essa certeza consciente da realidade. O exemplo aqui, no caso, é a mesa. E aí, nesse processo, você chega lá nesse conhecimento universal. Então, não dá para a gente conhecer a verdade, porque, segundo Hegel, a verdade ela é esse conhecimento do todo. Quando você, então, no caso, conseguir abstrair toda a mesa que existe, existiu ou que vai existir. Né? Então, esse é o exercício. O exercício de pensar essa questão com base na totalidade. Mas aí, agora, vamos avançar um pouco mais, né? Então, eu não consigo, né, Raíssa? É claro que eu não consigo a totalidade pela minha limitação humana, pela minha incapacidade enquanto ser limitado que sou. Mas, quando eu mostrei aqui, o primeiro objeto aqui, você falou mesa, e eu mostrei essa maior mesa, e quando eu fui falando aqui várias mesas, você foi imaginando elas e pensando nessas mesas que você conhece. O que são essas mesas que nós conhecemos? São as partes. Né, Emily? Por que você sabe que é mesa? E por que você chamou dois objetos totalmente diferentes, um grande, um pequeno, um de ferro, outro de madeira, e você chamou de mesa? Porque, de alguma forma, elas fazem parte dessa totalidade que é uma ideia de mesa, uma ideia universal, uma ideia única. Sai tantas outras coisas por aí, e essas coisas são diferentes, né, no sentido do formato, que aí a Emily falou, formas diferentes de mesa, mas na verdade são todas mesa, porque tem uma essência, tem um ponto aí que faz com que elas estejam conectadas ao Espírito Absoluto de onde todas elas saíram. Meninas, está muito confuso? Não, ficou claro. Certo. Agora, teórico, claro que tá, porque isso aqui é uma aula de filosofia, então é só teoria e é pura teoria. Se as pessoas querem aula de prática, aí teria que ser na aula de física, né? Química, biologia, porque lá você pode fazer os testes aí. Agora aqui conosco, né? É teoria mesmo, né? Que a gente precisa também para fazer nossos exercícios aí mentais de entendimento. Então vamos lá, gente. Agora lá no texto tá essa informação sobre as partes. Então, qual que é a importância das partes para Hegel? É importante ou não é importante? Aí eu já respondo, é muito importante. Por que é muito importante? Porque a partir daquilo que nós podemos conhecer, é a parte, a gente pode, talvez não chegar, mas a gente pode caminhar rumo a esse todo, rumo a essa totalidade.
Então, eu vou conhecer o todo por meio do conhecimento que eu vou adquirindo das partes. Mas tem partes que nos deixa conhecer o todo e tem partes que nos fecha na parte. E aí não nos permite conhecer o todo e não nos possibilita esse conhecimento do todo. E aí é isso que a gente tem que ficar atento e tomar cuidado. Então, aqui, vamos olhar aqui no texto, né? Então, olha só. As partes se tornam racionais, ou seja, as partes se tornam algo ligado à razão, porque a razão é certeza consciente da realidade. E essas partes se tornam racionais à medida que participam do todo de forma consciente. Então, aqui nós temos um critério, né? Quais são as partes que nós vamos dar a devida atenção? E aí, essas partes, olha só, vamos colocar aqui no nossa anotação. As partes, conforme Hegel, né? Conforme Hegel, vírgula, para serem racionais, precisam fazer parte do todo. Todo da totalidade, ou como você queira colocar essa questão. Percebe isso aqui, gente? Então, como a gente não tem conhecimento do todo, mas a gente tem conhecimento da parte. E essas partes, né? Então, eu conheço aquela lista de mesas que eu coloquei aqui. Aquela lista de mesa faz com que eu possa, cada vez, chegar mais perto da mesa original, da ideia central de mesa, a ideia total de mesa. Agora, imagina se eu tenho uma mesa e falo, não, mesa é só isso aqui, outra coisa não é mesa. E fecho naquela ideia ali. Aí eu não vou ter condição nenhuma de avançar, de amplificar, de evoluir na consciência. Porque todo exercício aqui é um exercício de evolução da consciência. Beleza, meninos? Vocês se interrompem sempre que achar que precisa, no sentido do entendimento. Só não vale uma coisa. Chega lá, eu não entendo nada que ele fala mesmo, então não vale falar isso. Então eu estou aqui pedindo para você, eu posso começar tudo de novo para tentar explicar isso aqui para que você entenda um pouco melhor essa questão. Certo? Mesmo sabendo que é um processo, que às vezes a maturidade é preciso chegar para que você possa entender um pouco melhor. Lá na frente, talvez você vai entender coisas, né? Que esse é um exercício que todos nós fazemos, né? Um processo. Então, senhores, senhoras e senhoritas, nós temos que responder essa pergunta. O que é estado de acordo com Hegel? Não respondemos ainda, certo? Nós estamos aqui buscando elementos para chegar lá. Que elementos são esses? Revisão da teoria do Hegel. O Hegel é idealista. Entendeu? Então, parte da questão da ideia, da teoria. E nesse idealismo do Hegel, nós definimos aqui, olha, conforme ele, razão é a certeza consciente da realidade. Então, quando você tem certeza consciente da realidade, né? O outro ponto que tem que somar com isso é a verdade. É conhecimento da totalidade. Ali no terceiro ano aqui, a Ana Clara falou, não, mas então é como a fofoca, né, professor? Porque a fofoca, normalmente uma pessoa fala uma coisa e a outra pessoa fala outra. Então, existem dois pontos, a verdade sobre o fato e a mentira. E aí eu disse para ela, olha, a questão é o seguinte, na verdade é tudo verdade. Olha, na verdade é tudo verdade. O que nós temos aí de diferente? São os pontos de vista. E eu, que não tenho nada a ver com a situação, suponho que tem uma fofoca aí entre a Maria Clara e a Beatriz Medrado, né? E aí uma fala e a outra fala, né? Tipo, vem falar para mim da Raíssa. Aí a Maria Clara vem e fala mal da Raíssa, a Beatriz vem falar, defender a Raíssa, né? Então quer dizer que uma está mentindo e a outra falando a verdade? Não, as duas estão falando a verdade. Só que as duas estão falando a verdade conforme o ponto de vista que elas estabeleceram aí como verdade, né? E aí, o meu papel, se eu quero entender a situação, seria fazer uma investigação considerando os dois fatos como verdadeiros, né? Para que eu possa verificar uma coisa maior do que o que elas disseram, né? O conhecimento acerca da raiz um pouco mais avançado, um pouco mais completo, né? E mesmo assim, sabendo que é limitado, porque às vezes eu estou me olhando uma coisa que ela me mostra agora, mas ela tem uma história. Ela tem uma história que pode muito bem fazer jus àquilo que falaram mal dela, né? E isso tudo faz parte do conhecimento de uma totalidade nesse sentido. Agora pensa, eu estou falando de falar mal da Raíssa, tem verdade sobre isso, estou falando de você pensar a mesa,
e você pensar tudo quanto é coisa que há, né? Tudo quanto é coisa que há, pensar nessas possibilidades de verdade que há, né? Mesmo sabendo que tem partes aí que nos aprisiona e nos deixa bem sem condições de encontrar essas questões da totalidade aí. Beleza. Então, tendo feito essa primeira questão aqui, agora eu pergunto. Segundo Hegel, existe uma instituição aqui na sociedade, uma instituição aqui no nosso tempo, e essa instituição, ela não é a totalidade, mas ela simboliza para nós a totalidade. Ela tem características dessa totalidade, que se a gente conhece, a gente está na projeção, na prospecção dessa verdade, nesse conceito absoluto. Que instituição é essa, senhores, senhoras, senhoritas? Qual a instituição que, se a gente estudar aqui, segundo Hegel, é sucesso nesse processo de investigação da verdade? Aqui na tela, meninos. É o ponto central da aula. Estado. Essa instituição. Certo? E aí, conforme lá o texto, né, eu vou passar aqui para publicar esse slide aqui, para a gente continuar lá. Agora vamos definir o Estado conforme Hegel. Né? Deixa eu apagar isso aqui. Aí lá no texto nós vimos algumas informações. Não, vamos pegar aqui, Raíssa, as informações que você deu lá no início, né? Estado para Hegel, quais são as características? Lembra aí, Raíssa? Você leu para a gente já? Todo ético organizado. Ele, então, representa a totalidade. Por quê? Porque ele é ético, ele é organizado. O que mais? Tem mais? Olha aqui no texto. Verdadeiro. Verdadeiro, olha só, nós lemos isso aqui, né? O Estado, para Hegel, é um todo ético organizado, verdadeiro, porque é a unidade da vontade universal com a subjetiva. Então, organizado, quarto, verdadeiro. 5, eu acho 5, então, sei lá, união das vontades, unidade, né? Unidade das vontades universais e subjetivas. Meninos, eu gostaria que vocês fizessem agora uma parte. Então, aqui, definição de Estado, ou características do Estado conforme Hegel. E essa dimensão da totalidade é aquilo que é o ponto, né, a característica mais importante para Hegel, dentro do conceito que nós estamos tentando buscar aqui, esse conceito de Estado. Beleza. Agora, deixa eu falar uma coisa com vocês aqui. Essa unidade das vontades universais subjetivas. Nós temos essas vontades, né? A nossa vontade é a mesma vontade da sociedade? Ou tem diferença? Nem sempre. Eu queria que vocês fizessem esse exercício aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos partir aqui para o método do Hegel. Eu vou mudar o slide, tá? Alguém tem algum protesto? Então vamos aqui para o método. Como que o Hegel chama a gente para pensar aqui o método dele? O método chama dialética. E aí eu vou colocar um problema para a gente pensar aqui dialeticamente. Método dialético. Como é que funciona esse método dialético segundo o Hegel aqui? Bom, todos os lados, né, sempre você tem uma tese para começo de conversa. O que significa a palavra tese? Significa verdade. Okay? E aí, nas relações, que são sempre relações de conflito, repito, nas relações que são sempre relações de conflito, então achar que nós humanos vamos viver sem conflito um dia é uma das piores ingenuidades possíveis que você pode pensar, porque a questão dos pensamentos faz a gente pensar diferente e o pensar diferente faz com que a gente evolua. Se nós pensássemos sem conflito,
nós estaríamos na caverna até hoje. Né? Então, ou seja, por conflitos, por ideias diferentes, saímos da caverna, ideias diferentes, houve grandes navegações e revoluções todas que aconteceram aí. Tese significa verdade. E aí tem, nesses conflitos, de um lado eu tenho uma verdade, do outro lado eu tenho uma antitese, ou antítese. Então, você tem o anti, é uma negação. O que é a antítese? É uma verdade diferente. Então, tá vendo o problema aí? São verdades. Todas são verdades. Só que são verdades ditas por um, verdade dita por outro. Né? Uma verdade diferente. Agora, a gente vai chegar aonde, né? Um fala a verdade, o meu ponto de vista. O que o outro fala? Não, mas o meu ponto de vista é diferente. Um fala, não, para mim... Aí o outro, não, para mim, diferente, e ficar só nesses dois, para lá, para cá. Um defendendo um ponto, o outro defendendo outro ponto. Vai chegar aonde? Eu afirmo a minha verdade, você afirma a sua verdade e ficamos só na queda de braço para ver quem fala mais alto de certo, né? Porque avançar não avança em nada. É só no afirmar a minha verdade e você afirmar a sua verdade. Só que tem, viu, pessoal, tem aqui uma terceira via, um terceiro ponto. E para fazer esse terceiro ponto, aí tem que ser inteligente, que é fazer a síntese. Está vendo que a tese veio de novo, a palavra tese, que significa verdade. Agora, que verdade é essa? Verdade... Você Oi? as ideias. Fala de novo? Síntese. Síntese, você une as duas ideias, faz um resumo. E faz uma nova ideia, né? Uma nova ideia, mas sem ignorar nem a primeira e sem ignorar nem a segunda. Mas fazendo uma nova verdade que sintetiza, que então a verdade se unifica. Eu estou tentando usar essa palavra aqui, né? Porque sempre eu penso uma palavra, tentando uma palavra mais adequada para que a gente entenda esse processo. Então, no meio aqui do conflito que há, né? Aqui eu tenho um conflito, né? Aí esse conflito ele pode caminhar para uma resolução, e essa resolução é a síntese, que vai ser assim sendo feita aqui, verdade unificada. Beleza, esse é o método, ok? E aí eu tenho, viu, Raíssa, considerar todas essas verdades. Considerar a tese, a antítese, para mim, elaborar uma síntese. Com base nisso aqui, vamos fazer o método dialético agora no exercício, né, do próprio pensamento, assim, pensando a situação lá no conceito de Estado. E aí vamos lembrar do conceito de Estado que nós já temos aí, lá no Hobbes, Locke e Rousseau, né? Então eles partem do pressuposto, qual que é a tese? Eu vou só trocar aqui, então, olha, eu vou ter um conflito, né? Qual que é a tese? Qual que é a primeira verdade? Me fala uma coisa aqui, gente. O que vem primeiro? É a vontade do indivíduo ou a vontade da sociedade? Do indivíduo. Do indivíduo, é mais natural. Agora, eu queria que vocês pensassem aí. Bom, eu quero que vocês pensem, eu quero que a palavra saia de vocês, mas, na verdade, ela foi escrita lá por Rousseau, lá no ano 1600, entendeu? Agora, como ele pensou lá em 1600 e ele falou do ser humano, eu tenho certeza que é o que nós pensamos aqui hoje também. E os nossos netos, bisnetos, que se nós tivermos, também vão pensar a mesma coisa, por ser questão de humano. Agora, volta aí, gente. Qual que é os nossos desejos? As nossas vontades? Se fosse para a gente separar apenas em 3, as mais simples possíveis, as mais básicas possíveis. Quais são os nossos 3 desejos mais elementares? Gente? Ser feliz, comer. Ó, o ser feliz é meio que complexo, né, o Emily? Mas o comer é básico, é simples, né? O que eu preciso para comer? Só comer, né? Então, ir atrás da comida e comer. Então, um deles, né, segundo Rousseau, um desses desejos básicos. Então, veja bem, essas vontades do indivíduo, olha só, ela nasceu no contexto do justnaturalismo. O que significa isso? Isso é igual a lei
natural. E as vontades básicas, a primeira, uma delas é comer. Então vamos pôr aqui alimento. Então vamos citar 3, né? Alimento. Aí qual seria um segundo básico? Isso assim, eu só estou afirmando que o Rousseau já chamou um dia, né? Qual que é o segundo item? Um segundo e um terceiro item, senhoras. Senhores, senhoritas. O que vocês acham? Pensa no basicão da nossa vida aí. O que nós queremos? Dormir. Então, vamos colocar o dormir aqui, porque o dormir a gente não consegue, mesmo lá na natureza, a gente não consegue dormir em qualquer lugar. Então, a gente tem que dormir com o mínimo de segurança possível. Então, ou seja, para garantir o nosso dormir, vamos colocar a palavra abrigo. Vocês concordam? Abrigo. Isso como elemento básico. Simples. Qual que é o terceiro que vocês acham? É a parte mais boa da história. Que são elementos básicos, né, dos nossos desejos elementares. Vocês não querem dizer? Comer. Está no alimento já, né? Eu ia fazer uma... Está no alimento. E agora o terceiro item aqui, que é o desejo básico que todos nós temos, mas tem uns que admite e tem uns que nega que tem. Que desejo é esse que eu estou falando aqui agora? Prosperidade? Sei. Pode ser também. Uhum. Mas é um mais original que esse ainda, Emily. Enriquecer. Reproduzir, professor? Aham. O enriquecer é complexo, porque aí tem questão de dinheiro, propriedade, é complexo, não é tão natural assim. Agora, o que a Beatriz falou, e ela falou com outra palavra para ficar um pouco mais simples, né? Ou assim, um pouco mais politicamente correto, mas é isso aqui, é sexo mesmo, não é amor. Porque amor é complexo, amor tem regras, tem determinações, uma série de coisas aí, né? Então, sexo. Agora, nas palavras do Rousseau, ele falou o seguinte: o homem precisa de comida, um lar, um abrigo, né? E uma esposa. As 3 coisas que qualquer um precisa. Então, ou seja, nós transformamos aqui as palavras que o Rousseau falou, ele falou de uma forma assim meio também convencional lá, que é comida, abrigo e a esposa. No caso, o que está posto aqui. Agora me fala o seguinte: o que dá vontade na gente se alguém vem e toma a nossa mulher ou o nosso homem? O que dá vontade de fazer? Na vontade natural do ser humano. Ou qualquer outra coisa. Alguém vem cá e toma a nossa casa ou toma o nosso alimento. O que dá vontade de fazer? Matar. Dá vontade de matar. Né? Essa vontade também está dentro da gente aqui. Essa vontade de proteção, de cuidado que é da gente, de matar, ela está presente. E aí quem vem aqui para atrapalhar esse nosso desejo? Quem que é a nossa antítese? Qual que é a verdade diferente que vem na sequência do direito natural, da lei natural, meninos? Justamente a sociedade. E a sociedade, por sua vez, também tem as suas características. A primeira coisa da sociedade, primeira característica que vem na cabeça, agora é sociedade, eu tenho que pensar. Em quê? Em regras, em normas, mas também, para manter a coisa como ela tem que ser, nós temos aqui as punições, mas também tem as recompensas, né? Isso é coisa da sociedade. Para acabar com a nossa condição bruta, natural, vem essa condição social, que impõe, é uma antítese, né? Tal, que determina aí essas questões. Tipo o sexo. Não, o sexo só pode fazer com tal idade, em tal situação, casado, só pode com uma pessoa, né? Coloca uma série de questões que complica a relação, torna ela um pouco mais complexa, né? O alimento, você tem que comer saudável, comer pouquinho para ficar magrinho, bonito, né? Comer saudável. A casa tem que ser uma casa bonita, tem que estar no centro, na cidade, vai determinando uma série de questões dessas que a gente tem,
e vai desdobrando em outras, né? Então, ou seja, 50 anos casado, ótimo, vai ter uma recompensa, vamos fazer uma celebração aqui, fazer memória dessa data, você está fazendo direitinho como tem que ser feito as coisas, né? E aí a sociedade vai, de alguma forma, bonificando, né, recompensando aqueles que estão fazendo com que ela funcione da forma que ela se apresenta aí. E aí o que acontece? Segundo Hegel, a síntese torna-se o Estado, né? É o Estado, que verifica, então, as vontades individuais, né, que estão em conflito, né? Então, vamos pôr isso aqui. Aqui na parte de cima são as vontades individuais, está lá escrito lá, que estão em conflito, e agora está resolvido aqui no conceito de Estado, que nós temos 3 características. Aí repete a mesma característica só para meio que para impor para estabelecer a tese dele, que é a questão do governo, leis e povo. Sabe, tá vendo que nós chegamos no mesmo ponto que todos os outros chegaram? Só que o caminho percorrido aqui para fazer o que o Hegel chama a nossa atenção é esse caminho que considera o idealismo e tal. E com isso eu queria parar com esse assunto, né? Parar com esse assunto agora, porque, assim, claro, nós não estudamos na totalidade o Hegel, está longe, né? Você fez uma parte, mas aí a gente tem que estudar os contrapontos aí, né? Na próxima aula a gente vai estudar o Marx, que é o conceito de Estado em Marx. Vocês querem fazer algum comentário, senhoras, senhores, senhoritas? Perguntar alguma coisa? Então eu sugiro que a gente pare por aqui. Então, esse material aí, a gente vai estar lá, eu acho que já está lá no GR8, se não tiver, eu vou confirmar ainda, eu vou estar atualizando essas páginas essa semana, né? Para que a gente possa continuar estudando. Eu espero que tenhamos avançado um pouquinho mais. Só tem uma coisa, né? A pergunta, você viu que está em todos os slides aqui? Você tem que responder isso aí no seu caderno. Para quando nós nos encontrarmos, se ainda for esse ano, eu der um visto aí, né? O que é o Estado em Hegel, de acordo com Hegel. Né? Nesse caminho que nós fizemos até aqui. Certo? Então, bom dia a todos. Até a próxima aula, se Deus quiser. Mas aí esse Estado, resumindo, seria o quê? Não, Seria a União. o conceito é o mesmo para todos. É a questão que o Estado, governo, leis e povo. Só que o que acontece? O Estado, olha aqui, voltando ao que nós já fizemos até aqui hoje, olha, é uma síntese para a resolução dos conflitos que há entre a parte e a um pouco mais próxima da totalidade. Existe o universal e o particular que estão em conflitos. Ou seja, as instituições sociais estão em conflitos com seus desejos individuais. E o Estado vem justamente para fazer com que você, então, se adeque, para que você, então, pense além daquilo que está posto pela instituição e pense na ideia do zeitgeist lá, no sentido de submeter uma lei aqui agora, uma determinação aqui agora, mas com finalidade para que você se torne livre, para você ir muito além disso. Entendeu? Então, ou seja, nos matricularmos nas instituições da sociedade aqui agora, que nós temos, servem para que nós possamos abstrair de elementos além, de elementos superiores a tudo isso, que nos vai conduzir para o espírito absoluto, ou para o conhecimento da verdade, que é nada mais, nada menos que o exercício da razão, que está sempre em busca do conhecimento da totalidade. Então, ou seja, são elementos assim, Emily, que você vai somando tudo, né? Que aí você vai lá no conceito do Hegel para se saber toda coisa, que vai na ideia, na consciência, etc., até chegar no conceito prático aí do Estado. Mas é sempre como passagem para algo que está além dele. Só que de tudo que há, se você for escolher entre igreja, escola e qualquer outra instituição e tiver o Estado como opção, o Estado ele dá essa dimensão de totalidade, coisa que a escola, a igreja, o partido político, o sistema financeiro dá a ideia só de partes. E você passa pela parte para chegar no todo, né? Essa que é a questão
que ele apresenta para a gente. Tá bom, obrigada. Aí, com base no texto lá, a gente vai pensando nessas coisas aí. Então, até a próxima, se Deus quiser.